Paz e bem, professor Alexandre, mais uma vez com vocês, agora para a formação número 3 do documento 97, Iniciação à Vida Cristã, um processo de inspiração catecumenal. Está aí o documento 97, que nós estamos estudando, da CNBB, e para a gente não perder a visão do todo, nós já tivemos a formação 1, com 2 vídeos, onde nós falamos sobre a introdução e iniciação à vida cristã. Por quê? Tivemos a formação 2, um vídeo, o que temos em vista com a informação à vida cristã. E nós vamos agora para a formação número 3, iniciação à vida cristã como? Onde nós vamos ver aqui os tempos e as etapas de todo o processo de iniciação à vida cristã. Vamos lá. Então, iniciação à vida cristã como? Primeiro, a iniciação à vida cristã é um encontro que transforma a vida. Porque o catecúmeno, ele vai ter um encontro com a palavra de Deus, ele vai ser inserido na comunidade e ele vai ser inserido também na celebração litúrgica. Isso são 3 aspectos fundamentais: um contato íntimo com a palavra de Deus, um contato com a comunidade da qual ele pertence e também a inserção na celebração litúrgica, que é fundamental. Importantes para a iniciação da vida cristã dos primeiros cristãos que reconheceram Jesus como centro de suas vidas. Esses 3 grandes parâmetros: a palavra de Deus, a inserção na comunidade e a celebração. Fundamentais para os cristãos de hoje também. Não só para os primeiros cristãos, mas para os cristãos de hoje também. Um caminho que a igreja quer fortalecer. As igrejas particulares de todo o Brasil têm convidado e conduzido ao caminho de Jesus, sem dúvida. É através da igreja que nós nos encontramos com Jesus, com o mistério de Jesus e com o mistério também eclesial. As dioceses, elas têm consciência de que muitos itinerários oferecidos aos batizados são fragmentados. Ou seja, a igreja, as dioceses estão conscientes de que hoje uma boa parte do que nós oferecemos são fragmentos, são processos fragmentados que não conduzem os catecúmenos a uma verdadeira iniciação da vida cristã, baseados nas 2 formações anteriores. Então, a igreja tem consciência disso e é por isso que lançou esse documento 97. Há uma carência de itinerário, de iniciação à vida cristã e de amadurecimento da fé. A igreja, ela conduzida pelo Espírito Santo, ela faz essas perguntas e apresenta respostas, como esse documento 97, que nós estamos estudando e nos debruçando sobre ele. Então, há carências de itinerários, por isso que é proposto aqui um itinerário para a iniciação à vida cristã, que tem adequações para crianças, para jovens e adolescentes e para adultos, que é tratado em um outro documento mais prático, que é o itinerário litúrgico catequético. Mas todos esses aspectos já são vistos aqui. Não com as particularidades, crianças, jovens, adultos, mas colocados aqui de uma forma geral. Um processo que pode inspirar outras ações. Esse catecumenato batismal, essa escola preparatória à vida cristã, que já está presente no Diretório Geral para a Catequese. Então, olha aqui, ó, uma escola preparatória para a vida cristã.
não é uma escola qualquer, é uma escola que não prepara apenas para os ritos de passagem, mas uma escola preparatória para uma verdadeira iniciação da vida cristã, onde essas pessoas que passam por esses processos se inserem na igreja e assumem as dimensões de discípulos e missionários na igreja. Um processo formativo e verdadeira escola de fé, também no Diretório Geral para a Catequese. Então, o IVC deverá ser um processo formativo. Sim, tem que ter formação, mas uma verdadeira escola de fé. A restauração do catecumenato foi realizada pelo Concílio Vaticano II. Então, depois do Concílio Vaticano II, nós temos inúmeros documentos que tratam sobre a necessidade de uma verdadeira iniciação da vida cristã e de uma visão mais global e unitária de todo esse processo de catequese, evitando essa fragmentação que hoje é enxergada pela igreja. E aí, nós temos aqui a elaboração de um ritual de iniciação cristã dos adultos, que é o famoso documento RICA. Necessidade de um catecumenato pós-batismal. Catecismo da Igreja Católica, 1231. Então, não esquecer que nós não estamos aqui falando só da catequese de crianças. Nós estamos nos preocupando também e conseguindo contemplar a catequese dos adolescentes e jovens e também dos adultos, que têm as suas particularidades, inclusive de conteúdos que, havendo oportunidade, nós vamos entrar também no estudo desse documento. Para quem vai trabalhar somente com crianças, pode se dedicar mais a essa parte. Quem vai trabalhar com adolescentes e jovens, pode se dedicar mais ao estudo dessa parte. E quem vai trabalhar com a catequese dos adultos, se dedicar também mais a essa parte. E depois de dedicar-se mais à parte da qual você vai exercer o seu serviço, o seu apostolado, depois você pode também ter uma visão do todo e estudar as outras partes também. Então, a necessidade de um catecumenato pós-batismal. Um modelo inspirador que deve ser conhecido e valorizado. Então, esse ritual de iniciação à vida cristã que nós vamos falar aqui e daqui a pouco estudar em suas partes, ele deve ser conhecido e valorizado. Primeiro, conhecido. Então, eu fico, às vezes, surpreso quando se conversa sobre esse documento e determinadas pessoas ou realidades não têm o conhecimento. E aí, essa nossa formação procura contribuir para que isso não ocorra. E aquilo que eu conheço e vejo que tem uma inspiração do Espírito Santo e que foi acolhido e colocado para nós pela igreja, eu valorizo e quero vivenciar. Então, o RICA, temos aí um ritual de iniciação cristã de adultos, temos uma possibilidade de itinerários diversos, onde esses itinerários podem ser adequados à realidade local, não só a realidade local, mas como eu já falei, também a questão antropológica em suas diversas fases, na infância, na adolescência e juventude e com os adultos. Então, esse ritual de iniciação de catequese dos adultos tem um caráter cristocêntrico e também gradual, de etapas, de caminhadas, de experienciação do mistério de Cristo. A responsabilidade da iniciação à vida cristã é de toda a comunidade cristã. Nós já ouvimos isso, de bispos, de presbíteros, de consagrados, de toda a comunidade cristã. Ninguém está de fora. Todos nós somos responsáveis pela iniciação da vida cristã.
Desenvolvimento do processo catecumenal. A iniciação à vida cristã, como nós vamos começar a aprofundar agora, ela é dividida em 4 tempos e 3 etapas. 4 tempos, 3 etapas. O que são etapas? São portas que abrem para a vivência dos tempos. Essas portas são momentos fortes, marcados por uma celebração específica. Então, as etapas, que são 3 etapas, elas abrem para a vivência de determinados tempos. E essas portas são marcadas por uma celebração específica. Quais são os 4 tempos? O primeiro tempo é o pré-catecumenato. Segundo tempo, catecumenato. Terceiro tempo, purificação e iluminação. Quarto tempo é o tempo da mistagogia. Vamos então agora aprofundar e conhecer melhor cada um deles. Então aqui nós temos uma tabela, um esquema, um diagrama que nos dá uma visão geral e que nós vamos gastar um pouquinho de tempo aqui com eles. Então vamos lá. O primeiro tempo é chamado de pré-catecumenato ou primeiro anúncio, que é o querigma. É um tempo de acolhimento na comunidade cristã, é um tempo de primeira evangelização, inscrição e colóquio com o catequista. E aí existem ritos específicos que são realizados, logicamente, pelo presbítero, os catequistas ou as catequistas e também pela equipe litúrgica. Então, esse é o primeiro tempo pré-catecumenato, é um primeiro anúncio, é um tempo de acolhimento na comunidade cristã, uma primeira evangelização. O querigma é isso, são os primeiros anúncios. E aí tem a inscrição, o colóquio com o catequista, a escuta do catequista, da sua realidade, sem esquecer aqueles aspectos antropológicos já falados. E os ritos. E aí, após esse tempo, nós temos a primeira etapa, a primeira porta. Não esquecer que essa porta abre um próximo tempo. Essa primeira etapa é o rito de admissão dos candidatos ao catecumenato. É a porta de entrada ao catecumenato, que, de preferência, vai ser celebrada pelo pároco. Depois que essa porta se abre e os catequizandos, os catecúmenos, passam por ela, eles são inseridos no segundo tempo, que é o catecumenato, que é um tempo mais longo de todos. Tem que ser um tempo suficientemente longo para quê? Para que ocorra a catequese, para que ocorra a reflexão e o aprofundamento de tudo aquilo que nós vimos nas formações anteriores. Uma catequese que introduza os catecúmenos no mistério de Cristo, na vivência da oração, comecem a conhecer o mistério da igreja. Então, tem que ter um tempo suficientemente longo para que isso ocorra. Para que ocorra a vivência cristã e a conversão, aquela metanoia, que é um encontro definitivo com Cristo que transforma, que muda toda a nossa mentalidade e o nosso ser. É um tempo de entrosamento, de inserção na igreja, inserção em uma nova realidade, contato com um novo grupo de pessoas, a comunidade eclesial. E nesse tempo também existem os ritos específicos, onde sempre estarão presentes os catequistas, as catequistas e as equipes litúrgicas. Após esse tempo, que é um tempo suficientemente longo, é o mais longo, é aqui que a catequese ocorre em sua essência. Então, há certas adaptações às realidades, um ano de catecumenato,
1 ano e meio, porque há uma certa flexibilidade às realidades locais. Mas, do mesmo jeito, o itinerário litúrgico sacramental, ele vai dar um tempo que é considerado como ideal. Após a vivência do catecumenato, nós temos a segunda porta que se abre, a segunda etapa, que é a preparação para os sacramentos em si, é a eleição, a inscrição do nome. Então veja que há um processo gradual de inserção na vida da igreja, nos mistérios de Cristo, um pré-catecumenato, uma porta que se abre, onde, ao entrar por essa porta, eu inicio agora um tempo mais prolongado de catequese, de conhecimento da doutrina cristã, de conhecimento de Cristo e de conhecimento da comunidade da qual eu pretendo fazer parte. Após a abertura dessa segunda etapa, inicia-se o terceiro tempo, que é chamado de purificação ou iluminação, que ocorre no tempo da quaresma. É uma preparação próxima para os sacramentos, porque a preparação mais prolongada, ela foi vivida aqui no catecumenato. Ocorrem os escrutínios, nós vamos já aprofundar cada um desses tempos e etapas. Ocorre a entrega do símbolo e da oração do Senhor, catequese com práticas quaresmais e etc., como nós vamos ver daqui a pouco. Nós temos aqui a catequese com práticas quaresmais e outras realidades que nós vamos ver quando estivermos estudando esse tempo. E aí tem os ritos próprios com as participações já destacadas. Terceira e última porta que se abre é para a celebração dos sacramentos de iniciação, que ocorre na vigília pascal. E aí essa porta abre para um quarto tempo, que é o tempo de mistagogia, tempo pascal, que ocorre aqui no tempo pascal. É um tempo onde ocorre o que, Alexandre? Um aprofundamento e um maior mergulho no mistério cristão, no mistério pascal, no mistério da igreja, no mistério de Cristo, na vida nova que se inicia, uma vivência na comunidade cristã. Então aqui, após o quarto tempo, quem fez esse itinerário não pode desaparecer e nunca mais aparecer, porque aquilo ali não é uma sacramentalidade, é todo um ritual de introdução da vivência cristã. Eu me inseri na comunidade, naquela realidade na qual eu conheci e me identifiquei. Isso é muito importante aqui no aspecto da liberdade de escolha. Não é porque uma determinada realidade eclesial está à frente desse processo que o catecúmeno tem que obrigatoriamente iniciar a sua vivência na comunidade cristã através daquela realidade. Isso é um aspecto muito importante, porque Deus, que é o Pai de todos nós, respeita a nossa individualidade e a nossa capacidade de escolha. A igreja também o faz, e aqueles que estão a serviço da iniciação à vida cristã devem também respeitar a individualidade, para que o catequizando, aquele que percorreu todo esse processo, possa fazer a sua escolha. Onde eu vou vivenciar esse processo que eu iniciei? Isso não é um fim. Iniciação à vida cristã.
Esse é o processo de iniciação à vida cristã, que agora se concretiza através do engajamento na comunidade, um engajamento que vai gerando um verdadeiro discípulo missionário que está a serviço da igreja. Cada progresso é marcado por uma celebração. As etapas, como nós já vimos, marcam a passagem de um tempo para o outro. São 4 tempos com 3 passagens após o pré-catecumenato. Cada etapa abre portas para um novo tempo. Existem ritos especiais feitos no meio da semana que marcam os avanços que vão sendo alcançados ou atingidos. Existem entregas que representam os compromissos que vão sendo atingidos. Entrega do credo, da oração do Pai Nosso, da palavra de Deus, os escrutínios da quaresma, que visam gerar em nós a consciência do pecado, daqueles que estão no processo de iniciação à vida cristã e o desejo de salvação, e o exame de consciência, o sacramento da confissão. Cada progresso, como nós vimos, é marcado por uma celebração, e aí nós temos as entregas, que representam a herança da fé, que é passada aos caminhantes. Nós temos uma história de mais de 2000 anos, e aí essas entregas representam toda essa nossa herança que é passada aos caminhantes. Temos também unção, onde suplica-se a força, a sabedoria e as virtudes divinas para que sigam o caminho do Evangelho de Jesus pelas bênçãos, as virtudes, os dons do Espírito Santo. Temos também os exorcismos na quaresma, que são orações que pedem a libertação das consequências do pecado e da influência maligna, para que os catecúmenos sejam fortalecidos em seu caminho espiritual. Rica 131, Rica 156. Agora a gente vai começar a estudar cada um desses tempos e etapas, e aí eu coloco sempre em destaque o tempo que vai ser estudado. Primeiro tempo, pré-catecumenato, ou primeiro anúncio, querigma. Além dessas características que já foram colocadas aqui, o que é que a igreja nos diz a mais? Esse pré-catecumenato, primeiro tempo, as pessoas são recebidas por um catequista. As pessoas são acompanhadas por um introdutor ou introdutora. Ocorre o primeiro anúncio, o querigma, é um tempo de despertar ou reavivar a fé em Jesus Cristo. Os que estão dispostos são convidados e têm toda a liberdade de aceitar ou não, nesse primeiro tempo, iniciar esse processo de vida cristã. Então, eles são convidados a entrar no catecumenato. Os já batizados, buscar o sacramento da reconciliação, sacramento da confissão. Então, ok, então está aí o tempo de pré-catecumenato, esse acolhimento, a primeira evangelização, a inscrição. Aqueles que desejam, a porta está aberta, que é o rito de admissão dos candidatos ao catecumenato. É o ritmo de entrada. Ele vai entrar no processo agora de formação, que é o catecumenato. Vamos falar sobre essa primeira etapa. Então, ocorre a primeira grande celebração, que é o rito de entrada no catecumenato. São assinalados com a cruz do Senhor. São convidados a entrar na igreja e a ouvir a palavra de Deus junto com a comunidade. Recebem o livro da Sagrada Escritura. A fé infusa no batismo deve crescer, chegar à maturidade e enraizar-se profundamente.
essa primeira etapa, a primeira porta, abre para que isso ocorra lá no catecumenato, na etapa mais longa, onde a catequese, a experienciação do mistério de Cristo, conhecimento da doutrina, conhecimento de Jesus e da igreja vão ser aprofundados. Então já falamos do pré-catecumenato, que é o primeiro tempo, da primeira etapa, que é a primeira porta que se abre, ao segundo tempo, que é o catecumenato, um tempo mais longo. Um tempo que seja suficiente para que essas realidades possam ocorrer. Não podemos imaginar que isso pode ocorrer em 6 meses, com um encontro semanal. Então, um tempo mais longo. A igreja vai dizer, vai mostrar um tempo ideal. E também vai dizer que isso aqui não é uma prisão, não é algo que possa ser modificado sem perder a sua essência, de acordo com a realidade onde isto está sendo implantado. Vamos ver detalhes sobre esse segundo tempo. É a fase mais longa de todo o processo de iniciação à vida cristã. É mais longa porque tem que acontecer a familiaridade com a palavra de Deus. Então ele recebe a palavra de Deus lá durante a celebração para que ele comece a ter intimidade com a palavra de Deus, possa fazer uma leitura orante da palavra de Deus, comece a ler os evangelhos, os Atos dos Apóstolos, o Novo Testamento, o Antigo Testamento. É aqui que vai acontecer a formação catequética. E aqui ocorre a iniciação aos ritos litúrgicos. Exercitam-se na prática da vida cristã. Não é uma teoria, é uma prática. E ocorre aquele processo de metanoia, de uma mudança de mentalidade, de uma mudança de vida, de uma mudança de costumes, de uma mudança de rumos na vida. Então, esse catecumenato tem que ter um tempo necessário para que essas realidades possam acontecer. Depois do catecumenato, um tempo mais longo, a segunda porta se abre. É a etapa para a preparação para os sacramentos. Então, eles já foram preparados aqui em sua essência. Agora, eles vão para essa etapa de preparação para os sacramentos, que já estão próximos. É o momento de eleição. A porta é aberta para o terceiro tempo. Mas vamos falar um pouco sobre essa segunda etapa. Nessa segunda etapa, ocorre a celebração da eleição, ou da inscrição do nome. É um rito de eleição. No início da quaresma, encerra-se o catecumenato. Início ao tempo de purificação e iluminação. Celebração muito solene, porque é um momento forte de todo o catecumenato. Os catecúmenos declaram diante do bispo ou seu representante o desejo e a decisão de se tornarem cristãos, não por um mero evento burocrático ou por uma mera caminhada social, sem ter um encontro vivencial com Cristo e com a igreja que aconteceu lá no catecumenato, quando a primeira porta foi aberta. Então isso é muito importante. O bispo ou seu representante, então, ouvindo o testemunho dos padrinhos, olha a importância dos padrinhos, em favor dos catecúmenos. O bispo ou seu representante acolhe e declara-os aptos a uma preparação mais específica. Eles foram eleitos para os sacramentos pascais.
os seus nomes estão escritos, eles estão prontos para receber os sacramentos pascais. Após essa etapa, ocorre o terceiro tempo. Como nós vimos, esse terceiro tempo é denominado tempo de purificação e iluminação, que acontece na quaresma, é a preparação próxima para os sacramentos. Nós já vimos esses elementos fundamentais, os escrutínios, a entrega do símbolo, da oração do Senhor, da catequese e das práticas quaresmais. Vamos ver alguns pontos mais específicos. Deve ocorrer aqui, nesse tempo de purificação e iluminação, o terceiro tempo, uma revisão de vida por parte do catecúmeno. Um cultivo da vida interior, uma inserção no mistério de Cristo, uma purificação do coração, purificar o coração, aprofundar a conversão, um exame de consciência e de penitência, escrutínios que devem ocorrer no terceiro, quarto e quinto domingo da quaresma. Dessa forma, esses catecúmenos são inseridos na vida litúrgica e, consequentemente, também na vida da comunidade. Ocorre a entrega do credo e da oração do Pai Nosso. Os escrutínios têm por finalidade purificar, aperfeiçoar os sentimentos, as decisões, a adesão, fortalecer o catecúmeno contra as tentações, orientar os propósitos e estimular as vontades. Os ritos de preparação imediatas são feitos no sábado santo pela manhã ou no início da tarde. Então, os ritos que vão anteceder o recebimento dos sacramentos são feitos no sábado santo pela manhã ou no início da tarde. Então, após esse tempo de purificação e iluminação, a terceira porta da iniciação à vida cristã é aberta, que é a celebração dos sacramentos de iniciação na vigília pascal, feita pelo pároco. Vamos falar sobre essa etapa. Essa terceira etapa, que é a celebração dos sacramentos da iniciação à vida cristã, então é na noite da Páscoa que os iniciandos recebem os sacramentos do batismo, da confirmação e da Eucaristia, guardando as especificidades, como, por exemplo, um adulto que já é batizado, que aí há a oportunidade de ele receber a primeira Eucaristia e Crisma em um outro momento, de preferência no tempo pascal. Entramos agora no quarto tempo, que é o tempo da mistagogia, que é um aprofundamento e mergulho do mistério, no mistério de Cristo, no mistério pascal, no mistério da igreja e a vivência na comunidade cristã. Então, esse quarto tempo, o que a igreja nos diz um pouco mais sobre ele? Ao longo do tempo pascal, acontece um prolongamento da experiência dos iniciados. Um mergulho maior no mistério, o tempo da mistagogia. Então, veja aí já uma grande diferença. Porque quando se recebe o sacramento, celebração dos sacramentos, muitos não aparecem mais. É como o terceiro ano, o ensino médio. Tchau. A conclusão no curso da universidade. Tchau. Então, isso não pode ocorrer após o recebimento dos sacramentos. Ainda há um tempo importantíssimo, que é esse tempo de mistagogia, que ocorre durante o tempo pascal. Então, olha, prolongamento, não há a palavra fim, é um prolongamento da experiência dos iniciados, é o tempo da mistagogia. Esse tempo da mistagogia é o último tempo da iniciação à vida cristã, mas veja bem, o último tempo da iniciação à vida cristã.
Então, esse neófito, esse novo cristão, ele vai agora dar continuidade à sua inserção no mistério de Cristo, à sua inserção na vida de igreja, ao engajamento na comunidade da qual ele faz parte, neste novo grupo eclesial do qual ele faz parte. Se obtém o conhecimento mais completo dos mistérios através de novas explanações e, sobretudo, da experiência dos sacramentos recebidos. Olha, um conhecimento mais completo, porque agora é vivencial dos mistérios de Cristo, da igreja, após ter recebido os sacramentos. Nas missas, os neófitos, os novos cristãos, ocupam lugar de destaque. São lembrados na homilia, na oração dos fiéis. Podemos rezar por eles, pela sua perseverança, pelo engajamento na igreja. O padre que está fazendo a homilia pode fazer referência, pode solicitar orações por esses neófitos. No aniversário do batismo, é de se desejar que os neófitos se reúnam para agradecer a Deus, partilhar sua experiência espiritual, renovar suas forças. E eles estão engajados em realidades eclesiais que podem promover que isso ocorra. E não aqueles exemplos como os que eu coloquei, que são passagens, ritos de passagens sociais, em que a gente, em geral, nunca mais se encontra. Terminado o processo catecumenal de IVC, o neófito prossegue o seu caminho de amadurecimento na fé através da formação continuada. Existe a formação iniciada, que ocorre durante todo esse processo de IVC, e existe a formação continuada. Alexandre, quando é que termina a formação continuada? Quando nós nos encontrarmos com Cristo. É uma formação que acontece durante toda a nossa vida, sabendo que nós nunca estaremos prontos, mas pela misericórdia de Deus, pela ação do Espírito Santo, pela vivência na igreja, nós somos acolhidos junto de Deus pela ação de Jesus Cristo, que morreu na cruz pela salvação de cada um de nós. Finalizado aí essa parte de como o IVC acontece, nós damos uma breve parada para algumas características complementares desse catecumenato.